Olá, hoje nós vamos falar como montar nosso primeiro laboratório. O que é necessário realmente? O que é preciso realmente para você começar a desenvolver o seu trabalho? Não precisa ser um espaço muito grande. O que você precisa é ter o mínimo necessário para fazer manutenção de boa qualidade e começar a adquirir clientes. Agora, o que muda é, se você for fazer manutenção de um celular, é uma coisa. Se você for fazer manutenção de TV, DVD, essas coisas, é outra coisa. Se você for fazer manutenção de computadores, notebooks, é uma outra coisa. Mas assim, existe um básico, existe um mínimo necessário e depois você vê qual é o ramo que você quer tomar aí. O que fica mais fácil, que você se sente mais à vontade de fazer manutenção. Então vamos começar e eu estou então passando para você o que você precisa por básico. E lá no final eu vou falar talvez uma ou outra diferenciação. Então vamos lá. Quanto à bancada, ela não precisa ser grande. Você só tem que pensar naquilo que você vai executar. Se é um celular, se é um notebook, se é um desktop, se for uma TV, talvez uma TV você precise de uma bancada um pouco maior. Mas em geral, ela não precisa realmente ser grande. Você só precisa ter essa bancada aterrada, você tem que bater uma haste de terra próxima a essa bancada, aterrar todas as tomadas de serviço que você tiver nessa bancada. Você tem que estar bem acomodado para fazer uma boa manutenção. Quanto às ferramentas, não se preocupe, você vai adquirindo aos poucos. O importante mesmo é você ter as básicas. Uma coisa importante para você ter junto a essa bancada é um compressor desses miniaturas e um aspirador de pó. Pincéis, escovas. Escovas de dentes são excelentes para limpar alguns componentes. Você tendo isso, você já pode começar a pensar no seu trabalho. Uma coisa muito importante, sua bancada tem que ter um tapete eletrostático. Você tem que estar sempre com luvas eletrostáticas e uma pulseira que está aterrada naquela haste terra que eu falei. Você também pode ter uma dessas malhas eletrostáticas que já está com subdivisões. É muito importante você ter isso quando você trabalha com celulares ou equipamentos menores como notebooks, pads, iPads, essas coisas. Lembre-se que os componentes desses aparelhos são extremamente sensíveis à eletricidade estática. Quanto às ferramentas? Você precisa ter um jogo de alicate, um jogo de pinça, um jogo de chave de fendas, espátulas para abrir os equipamentos, tudo isso de uma qualidade razoável. Não vou falar para você que você tem que pegar a última linha, mas não compre ferramentas de baixa qualidade, elas só vão danificar o seu equipamento. Como eu falei, também é importante ter alguns pincéis, escovas, essas coisas são importantes. Você precisa limpar uma placa, você precisa limpar um equipamento para enxergar melhor um componente. Então, se você tiver essas ferramentas que estão aí na imagem, já está de bom tamanho. Uma ferramenta importante é uma parafusadeira elétrica. Ela vai ajudar muito você. Então, se você pode gastar um pouquinho, compre uma dessas ferramentas. Outra ferramenta importante para você é a estação de solda. Você precisa ter uma boa estação de solda. Não se faz mais manutenção em nenhum equipamento eletrônico sem ser com uma estação de solda. Claro que você precisa ter um ferro de solda e um sugador para algumas ocasiões, mas uma estação de solda é fundamental. Uma outra coisa que você não pode começar sem é uma boa fonte de alimentação que você tenha o controle não só da tensão, mas também da corrente. Muitas vezes você precisa ter um mínimo de corrente no equipamento para que ele ligue. Então, uma fonte de alimentação vai ser muito importante para você. Se você pretende também trabalhar com instalações externas, você vai precisar de uma parafusadeira e de uma boa máquina de furar. Se você pretende trabalhar com celulares, com notebooks, você precisa reparar placas, você vai precisar de uma lupa de bancada e de uma lupa de componente, ou seja, uma lupa para você fixar na bancada ou uma lupa para você prender uma placa para você visualizar componentes. O equipamento que já está bem acessível são essas lupas, como se fossem os microscópios, eletrônicos. Está bem acessível, dá para você adquirir
e você vai ver que fazer manutenção em placas, principalmente em circuitos de SMD, com esse tipo de equipamento é muito melhor. Quanto aos testes, se você tiver um bom multímetro de boa qualidade, um bom capacímetro também de boa qualidade e um multímetro analógico, que é muito importante que você tenha, tá ótimo. O multímetro analógico você vai usar bastante para medir fuga em transistores. Às vezes um transistor está bom se você medir com um aparelho digital. Porém, se você for ver a fuga do transistor, ela passa muito da margem do fabricante e inviabiliza o circuito de funcionar corretamente. Então, veja aí, multímetro digital, capacímetro e um multímetro analógico. Um outro equipamento importante para você ter é um bom alicate amperímetro, um fasímetro e um teste de bobina e um injetor de sinais. Os testes de bobina geralmente vêm acoplado com resistores e capacitores. Então você pode medir bobinas, capacitores e resistores. O fasímetro é importantíssimo. Se você faz manutenção elétrica ou automação de portões, essas coisas, né? E o injetor de sinais se você faz manutenção de equipamentos de áudio. Se depois de um tempo você partir para fazer manutenção industrial, é importante que você comece a adquirir equipamentos melhores, equipamentos de bancada, como um osciloscópio, gerador de sinais, gerador de frequência, medidores de eventos. Essas ferramentas são importantes quando você já começa a partir para a indústria. Mas até lá tem um bom tempo para você começar a ganhar o seu dinheiro com a parte residencial, né? E depois partir para a parte industrial. No dia a dia dessa bancada é importante você ter álcool isopropílico, fluxo para a solda, principalmente fluxo líquido para a solda, solda e outras coisas, como cola quente, super bonder, essas coisas que você usa no dia a dia para fazer pequenos reparos, né? Mas é importante você ter à mão. Lembre-se que tudo que eu falei para você aqui dá para você fazer manutenção de vários equipamentos, inclusive de eletrônica embarcada, né? Que hoje tem muita coisa em eletrônica embarcada. Quando eu falo embarcada é automóveis, lanchas, barcos de pesca, enfim, esse tipo de equipamento eletrônico pode vir para a sua mão para fazer manutenção. Então tudo que eu falei para você até agora, você faria tranquilamente manutenção em comerciais, alguma coisa industrial e em eletrônica embarcada. Agora, quando nós falamos sobre tudo isso, pensamos em placas SMD, né? Então você vai ter que ter uma boa estação de ar quente. Se você vai fazer manutenção em celular, vai ser importante que você tenha uma estufa UV. Para quando você colar a tela de um celular, por exemplo, você possa ter um lugar com uma estufa UV para aquela cola se solidificar. Também para celulares é importante você ter uma cuba ultrassônica, para aqueles celulares que caem dentro da água, né? Também para celulares, a sugadora de touch, para você poder tirar o touch do celular, né? Você também deve pensar em adquirir estanho fino, né? Ou seja, aquele filete de solda fino de 0,5 mm. Esse é o melhor para SMD. Uma coisa também importante, você que vai trabalhar com calor para desoldar componentes, para que o componente do lado não caia, você tem que ter uma fita chamada fita Kapton, onde você vai usar essa fita nos componentes em volta para poder tirar aquele componente que você está querendo tirar sem danificar os laterais. A cola você tem que ter também, eu recomendo a E8000 para cola de celulares. E como eu falei anteriormente, luva antistática. Com essas ferramentas, você vai poder fazer manutenção em qualquer celular. Se você tiver essas ferramentas, mas todas aquelas que eu já falei lá para trás, você pode fazer manutenção praticamente em toda a linha eletrônica. Gente, era isso. Espero que vocês tenham entendido. Não pense que você tem que comprar isso de uma vez. Não é necessário comprar tudo isso de uma vez. Eu não comprei isso tudo de uma vez. Você vai comprando, você vai adquirindo essas coisas com o tempo. E você vai, vamos dizer assim, aumentando o seu leque de possibilidades de manutenção, tá certo? Era isso, gente. Obrigado, até a próxima.